A paz do Senhor! E vamos nós com mais um dia na leitura bíblica. Eu espero que seja tudo bem com você, tá bom? Hoje vamos iniciar a leitura no primeiro livro de Reis. Agora, deixe já o teu like, compartilhe para mais pessoas também acompanharem, tá bom? Deus abençoe, vamos à leitura! Introdução ao primeiro livro de Reis. O autor é desconhecido. Provavelmente tenha sido escrito por um profeta durante o exílio da Babilônia, por volta do ano 550 a.C. Alguns acreditam que fora redigido por Jeremias. O próprio livro menciona algumas fontes utilizadas em sua composição, conforme capítulo 15, versículo 31. Com certeza foram usados os arquivos oficiais da corte e as coleções de histórias sobre os profetas. Não podemos deixar de mencionar que cronista era um ofício permanente na monarquia. Portanto, boa parte deste material também foi aproveitado no livro de Crônicas. O livro começa registrando os eventos históricos do povo de Israel, justamente a partir de onde o segundo livro de Samuel é interrompido. O escritor destaca os acontecimentos históricos com o Reino Unido, sob a legislação de Salomão, e o reino dividido. Tanto o primeiro livro de Reis quanto o segundo livro de Reis narram, paralelamente, a história dos dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Razoável parte do livro se ocupa também com o ministério do profeta Elias. A oposição de Acabe, e principalmente de sua esposa Jezabel, contra a religião de Israel, foi alvo das advertências do profeta. Elias acabou se tornando, mais do que qualquer outro, o representante geral do profetismo. A historiografia hebraica é teocêntrica, ou seja, os acontecimentos são vistos sob a perspectiva da obediência a Deus. A ação de Deus nos eventos humanos é patente, exaltando e punindo, repreendendo e elegendo. A intenção da obra não é simplesmente narrar a vida dos reis, mas extrair lições que possam ser aplicadas na vida diária. Olha, está uma bênção. Fique conosco até o final. Primeiro livro de Reis, capítulo 1. Sendo, pois, Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. E convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e os poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida,
e a de Salomão, teu filho. Vai, e chega ao rei Davi, e diz-lhe: Não juraste tu, rei, senhor meu, à tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. E foi Betseba ao rei na sua câmara. E o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça, e se prostrou perante o rei, e disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina. E tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. E matou vacas e animais cevados, e ovelhas em abundância. E convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, capitão do exército. Mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares: Quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele? De outro modo, sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. Estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis aí está o profeta Natã. Entrou à presença do rei, e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu, e matou vacas e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eles que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? Respondeu o rei Davi: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, e assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra, e se prostrou diante do rei, e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão. E faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, seu pai. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. E o ouviu Adonias, e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas, e disse: Por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando,
Eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. E disse a Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas, e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus, e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. E dali subiram alegres. A cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do rei. Também os servos do rei vieram abençoar a nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o teu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias. Cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão. Ele levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: Jura-me hoje o rei Salomão, que não matará o teu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se, porém, se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, aos quais matou, e em paz derramou o sangue na terra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos, e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim me chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a sua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido, e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora, uma só petição te faço:
não me rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim foi Batseba ao rei Salomão, a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque não te negarei. E ela disse: dê-se Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão, e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou, e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de modo que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatot, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli, em Siló. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado, seguindo a Adonias, ainda que não tinha se desviado, seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor, e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça de sua descendência, para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, e a sua casa, e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois mandou o rei, e chamou a Simei, e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é esta palavra, como tem falado o rei meu senhor, assim fará o seu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Ax, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento, e foi a Gate ter com Ax, em busca de seus servos. Assim foi Simei, e trouxe os seus servos de Gate.
E dissera a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate, e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor, e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerás. E tu me disseste: Boa é esta palavra que ouvi. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Deus abençoe.